De onde vem o preconceito com religiões afro como a Umbanda e o Candomblé? Faz parte do senso comum ter percepções erradas e até mesmo problemáticas em cima delas. Eu sou o Rafa Brunelli e hoje eu vou te explicar de onde surgiu esse preconceito todo e quem sabe até mudar um pouquinho a sua opinião sobre isso. Desde que o mundo é mundo, as pessoas buscam se conectar com algo maior e espiritual. Seja para explicar acontecimentos da humanidade, criar senso de comunidade ou até mesmo ficar em paz consigo mesmo. Assim como a cultura e os costumes de cada povo e região do nosso planeta, o conceito de religião e espiritualidade também mudam de um lugar para o outro. Vale lembrar também que religião e espiritualidade são coisas diferentes, viu? Espiritualidade é a conexão com essa tal força maior e religião é como você acredita que essa conexão pode se dar. Onde está a sua espiritualidade, como você vai seguir ela, é muito pessoal. Dito isso, não existe certo e errado dentro desse cenário. Mas voltando aqui a falar especificamente sobre o tema dessa coluna. A gente sabe que aqui o nosso continente americano foi colonizado por países europeus. Colonizado não, invadido, né? A cultura eurocentrada chegou e acabou com os costumes e tradições dos povos que viviam já por aqui. Inclusive catequizando os indígenas, colocando a religião cristã católica como se fosse a forma correta de se comunicar com Deus. Já por aí a gente percebe que existia sim um preconceito sobre como era a espiritualidade desse povo. É claro que uma população que vivia longe de um mundo industrial teria na natureza sua forma de conexão espiritual. Mas homens brancos chegaram e não conseguiram entender como isso era possível. Fiz esse parêntese sobre os povos indígenas porque isso tem muita relação com os povos africanos. Uma coisa que une essas duas histórias é a escravidão. Quando a população preta do continente africano foi trazida à força para ser escravizada, já foi colocado em cima delas um peso subhumano. Elas não eram pessoas, eram posses de alguém. Por ser posse de alguém, como todos já sabem, não existia liberdade para nada, inclusive a liberdade espiritual. Os povos escravizados que estavam por aqui só tinham uma maneira de se livrar de toda essa dor física e mental que eles passavam: se conectar com seus deuses. E como eu já disse por aqui também, cada população tem sua maneira de fazer isso. Agora imagine esses donos vendo esse ritual todo e diferente acontecendo. Eles não entendiam nada. Afinal, como eles eram apenas povos escravizados, não tinha por que querer entender da sua cultura antes de ter vindo pra cá. Anos se passaram e os tais poderosos homens brancos da época foram massacrando a espiritualidade delas. Lembrando que muitos vinham com a desculpa de que essa religião não era coisa de Deus. Mas não é que não era coisa de Deus, só não era do Deus que eles acreditavam. A busca pela espiritualidade era a única maneira deles sentirem um mínimo de liberdade e conexão com seu passado e também suas raízes. E liberdade, mesmo que mínima para povos escravizados? Jamais, né? Percebe que o preconceito com essa religião tem um cunho racista? A predominância de religiões cristãs, como a católica e evangélica no Brasil, existe porque foi a única que conseguiu ser passada de geração para geração. Afinal, quem seguia ela não era quem apanhava, mas sim quem batia. Até hoje, muitos fiéis que acompanham esses dogmas cristãos acreditam que a Umbanda e também o Candomblé são coisas do mal. Do mal pra mim é alguém que usa a religião e espiritualidade para prejudicar as pessoas. Então o problema está nesse alguém e não na religião em si. E esse alguém pode estar em todas elas. Quando a gente pega a história da criação da cultura do nosso país, não podemos esquecer jamais que os povos escravizados, como os indígenas e os povos pretos que viviam aqui, não foram ouvidos. E além de não serem ouvidos, suas culturas e crenças foram dizimadas. Num resumo, o preconceito não surgiu em cima da religião, mas sim de quem a seguia.